Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Mariana Leiva Fernandes tinha 36 anos na época do caso e vivia na cidade Libéria, na Costa Rica. Ela era uma engenheira industrial graduada pelo Instituto Tecnológico da Costa Rica e foi descrita como uma excelente profissional. Ela era muito dedicada, muito atenciosa, sempre também era muito alegre e gentil com as pessoas ao seu redor. Ela amava ler, amava viajar e também andar a cavalo. Tanto é que ela sempre desfilava cavalgando em seu cavalo nas festas tradicionais liberianas. Ela era bastante próxima da sua família, que era composta pelo seu pai, que era um agricultor, sua mãe e sua irmã, ambas médicas. Ela também era casada com um homem de 32 anos chamado Ronaldo Sequeira Duarte há cerca de 5 anos e ele trabalhava como operador de máquinas em uma fábrica. Como a Mariana era engenheira e o marido dela, Ronaldo, era operador de máquinas, o salário que ela recebia no seu trabalho era bem mais alto que o salário dele. Por conta disso, então, era ela quem mantinha a casa, pagava todas as contas e tudo mais. E isso, infelizmente, era motivo de briga entre o casal, porque o Ronaldo não gostava da ideia de a sua esposa ganhar mais dinheiro do que ele e ser a principal provedora de sua casa. Frequentemente eles discutiam sobre isso e o Ronaldo deixava sempre bem claro a inveja que ele sentia do êxito profissional de sua própria esposa, do quanto ela era estudiosa, dedicada e bem-sucedida e como ele se sentia inferior em relação a ela. A Mariana sempre contava sobre essas discussões para amigos e familiares. Ela ficava bastante chateada porque para ela não tinha problema nenhum nisso, ela não se sentia incomodada em pagar as contas da casa, porém para o Ronaldo isso era uma questão que o incomodava muito. Ao mesmo tempo que isso incomodava o Ronaldo, aparentemente ele não estava fazendo nada para mudar essa realidade. Afinal de contas, depois que concluiu o ensino médio, ele não quis fazer uma faculdade nem se especializar em nada para no futuro conseguir um emprego com uma renda maior. Na verdade, ele continuava acomodado trabalhando como operador de máquinas e reclamando do sucesso que sua esposa tinha na sua questão profissional. Em 5 de março de 2018, por volta das 11 horas da noite, vizinhos do casal escutaram vários gritos de socorro vindos da casa deles e então acionaram a polícia. Antes que a polícia chegasse no local, os gritos cessaram e a casa começou a pegar fogo. Quando a polícia e bombeiros chegaram, eles controlaram e apagaram o fogo e dentro da casa eles encontraram a Mariana, infelizmente sem vida. Porém, apesar de ela estar bastante queimada, a causa de sua morte não tinha sido pelo fogo, e sim porque antes disso ela tinha sofrido 11 golpes de faca e tinha tido a sua garganta cortada. O Ronaldo não foi encontrado na casa. Poucos minutos após o crime, o Ronaldo se apresentou voluntariamente na delegacia e confessou que tinha esfaqueado sua própria esposa e depois colocado fogo na casa. Ele disse que não se lembrava muito bem do momento do crime e do que exatamente tinha acontecido, porque aquela noite ele tinha usado drogas e também tinha consumido muita bebida alcoólica. Porém, segundo os policiais, o Ronaldo não parecia estar sob influência de nada disso. Ele estava calmo, bastante tranquilo e frio e conversava perfeitamente. Em seu interrogatório, ele disse que naquele dia ele tinha bebido muito e usado drogas, como eu disse antes, e então ele adormeceu no sofá. A Mariana o acordou jogando água em seu rosto e eles então começaram uma discussão,
onde ela começou a dizer que estava muito infeliz com o casamento pelo estilo de vida que o Ronald levava e também confessou a ele que estava tendo um caso com outro homem e que queria ter filhos com esse outro homem. O Ronald disse que isso chateou ele extremamente porque ele e a Mariana já tinham tido conversas antes sobre ter filhos e ela sempre dizia que não queria. Porém, dessa vez, ela teria jogado na cara dele que não queria ter filhos com ele porque ele era uma pessoa que era um fracasso na visão dela, mas que ela queria ter filhos com outro homem. Sendo assim, então, completamente cheio de raiva e também sobre o efeito de álcool e drogas, segundo ele perdeu o controle e atacou a Mariana. Porém, conversando com amigos e familiares da Mariana e do Ronald, a polícia começou a pensar que talvez essa versão dele não fosse muito verdadeira. Isso porque a polícia descobriu que aquela não era a primeira vez que o Ronald era violento com a Mariana. Como eu disse antes, ela já tinha contado para algumas pessoas sobre as brigas frequentes entre eles por causa da inveja que o Ronald sentia do sucesso profissional da Mariana, e ela também chegou a dizer para essas pessoas que em várias ocasiões ele ficava violento e a agredia. Os familiares tentaram convencer a Mariana várias vezes de deixar o Ronald, mas por algum motivo ela sempre se recusava. Além disso, todos que conheciam a Mariana negaram que ela tivesse um caso extraconjugal. Isso fez com que a polícia desconfiasse que a motivação real do crime tinha sido essa inveja que o Ronald sentia da Mariana e que sempre era o motivo principal das brigas do casal. Em julho de 2019, iniciou-se o julgamento do Ronald e, na ocasião, a sua defesa tentou colocar a culpa do crime na vítima, no caso, na Mariana. Eles disseram que a Mariana era abusiva com o Ronald, que ela o insultava, humilhava e diminuía diariamente por ele não ter tantos estudos quanto ela e não ganhar tanto dinheiro como ela. Disseram que ela se sentia superior a ele e também era violenta e infiel. Eles disseram que antes de conhecer a Mariana, o Ronald era um bom homem, que não bebia e nem usava drogas, mas que depois que começou o relacionamento com ela o influenciou a usar essas substâncias e por causa dela, da forma como ela tratava ele começou a ter um temperamento violento. Todos esses argumentos foram usados pela defesa na tentativa de fazer com que o Ronald fosse condenado pelo crime de homicídio atenuado e não feminicídio, que era pelo que ele estava sendo acusado. O homicídio atenuado é quando o agressor age movido por fortes emoções violentas e sem controle de suas ações, e a pena é bem menor do que feminicídio. Feminicídio poderia chegar até 35 anos de prisão, enquanto homicídio atenuado poderia chegar a apenas 6. Porém, a acusação provou que toda essa argumentação da defesa era completamente infundada. Através de várias testemunhas, ficou muito claro que a Mariana nunca tinha humilhado ou maltratado o Ronald por causa de estudos, dinheiro ou qualquer outra coisa. Muito pelo contrário, ela não se importava com isso. Ele é quem era violento e abusivo com ela por conta da inveja que sentia e a agredia com frequência. Outras ex-companheiras do Ronald também testemunharam no julgamento e todas disseram que o relacionamento com ele chegou ao fim por conta também de violência. Então, ficou claro que ele sempre arranjava um motivo em seus relacionamentos para ser violento com suas companheiras. Várias testemunhas também disseram que aquela história de a Mariana ter influenciado o Ronald a começar a beber e usar drogas era uma completa mentira, isso porque ele já fazia o uso dessas substâncias desde os seus 13 anos. Como se não bastasse ter tentado colocar a culpa na vítima anteriormente, a defesa ainda deu mais declarações polêmicas, dizendo que não era possível a Mariana sofrer violência doméstica por parte do Ronald, porque ela era uma mulher inteligente, estudiosa, muito bem qualificada e realizada profissionalmente. Ela também vinha de uma família de mulheres fortes, onde sua mãe e sua irmã eram médicas, independentes e também muito inteligentes. Isso tudo como se mulheres
mulheres qualificadas e que têm uma vida profissional não pudessem ser vítima de violência doméstica. Sendo assim, no fim do julgamento, ficou claro que o Ronald era sim agressivo e violento com a Mariana e que o crime tinha sido motivado mais uma vez pela inveja que ele sentia do sucesso profissional de sua própria esposa. O Ronald foi então condenado por feminicídio e incêndio criminoso a 38 anos de prisão. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.